Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos refletir um pouquinho nessa feita sobre o livro de Isaías. Vou falar para vocês o capítulo primeiro desse livro. É um dos capítulos mais chocantes, mais emocionantes e mais atual de toda a Bíblia. Você acreditaria em mim? Bom, hoje eu quero mostrar para vocês como é que Deus ele vai abrir o livro de Isaías não com uma poesia suave, mas com um grito que envolve desespero, dor, amor, esperança, mas sobretudo misericórdia. Extraordinário a gente estudar esse texto e perceber como é que o amor de Deus ele é tão grande por nós. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque o que você vai ouvir agora pode transformar a forma como você enxerga Deus, o pecado, culto, restauração, redenção e outros assuntos que eu vou falar com vocês a partir de agora. Bom, o capítulo primeiro de Isaías, pessoal, é um diagnóstico que Deus vai fazer da vida de Israel em três facetas, tá? Você tem a faceta nacional, religiosa e social, distribuídas em todo o capítulo primeiro. E o cenário dessas três facetas é o mesmo, caótico. Fiz algumas anotações aqui e eu quero ler e ir refletindo com vocês aqui paulatinamente, beleza? Isaías começa então no versículo 2, convocando o céu e a terra como testemunha. Ele vai dizer: Ouve, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Isso Deus já fez outras vezes. Em Deuteronômio, pelo menos no último capítulo, você percebe Deus convocando os céus e a terra como testemunha. Em alguns salmos, é normal nós vermos também essa convocação, os céus e a terra como testemunha. E esse cenário que a gente percebe não é uma poesia bonita, né? Mas é uma linguagem de tribunal. Isaías, capítulo de número 1, então, é como um processo judicial. Isaías, capítulo 1, então, é como um processo judicial, onde Deus ele é juiz, acusador e o redentor, concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. A beleza desse capítulo, então, vai surgir justamente dessa tensão que existe entre um Deus que aplica sua justiça no homem, mas também ele o perdoa. Ele decreta a sua pena, mas possibilita a redenção desse povo. E aí vem uma das frases mais dolorosas de toda a Bíblia: Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim, vai dizer o Senhor. O professor Alec Mott, ele comenta dizendo que essa é uma das expressões mais dolorosas de Deus em toda a Bíblia e complementa, sobretudo, com a continuação do versículo, quando Deus diz: O boi conhece o dono, o jumento conhece a manjedoura, mas Israel não conhece o seu Deus. Gente, é como se Deus estivesse dizendo assim, ó, até os animais eles entendem e sabem o básico e vocês não. Essa expressão ela é muito forte, ela é desconfortável, mas ela é indubitavelmente real. Ouvi certa vez um sábio dizer que o ser humano ele tem feito de tudo para ser irracional, tão quanto os animais irracionais. O ser humano se esforça para ser aquilo que ele não é, um ser irracional. Deus sempre fala ao seu povo, mas nós, assim como Israel, não o queremos compreender. Com a centelha do pecado que mora dentro de nós rejeitamos a Deus e a sua vontade e realizamos os desejos do nosso coração. No versículo de número 5 há uma situação muito inusitada. O professor Alec Mott ele traduz a pergunta do versículo 5 da seguinte maneira: Por que continuar a ser castigados? Por que insistir na revolta? Olha só, Deus está dizendo para o povo: por que que vocês continuam insistindo nessa situação, sabendo que só está atraindo para si maledicências, problemas, vicissitudes, né, juízo? Isso me faz pensar na cegueira que o pecado nos causa, pois ele nos induz a não ser apenas irracional, mas ilógicos, pois todo aquele que está envolvido com o pecado, ele não consegue chegar à conclusão adequada de nada, muito menos fornecer respostas apropriadas sobre alguma questão. O pecado ele nos desconstrói por inteiro. Tanto é que Isaías vai descrever o povo como um corpo doente. É possível você perceber a partir do versículo de número 5 como existe várias características e várias anomalias que Deus vai tratar o povo, como feridas abertas, machucados, hematomas. E isso não é um exagero retórico do texto, isso é pura teologia. O pecado não é só culpa, o pecado é doença, o pecado corrói, o pecado enfraquece, o pecado desfigura o ser humano. E mesmo assim, diante desse cenário todo caótico e Israel completamente
mergulhado no mar do pecado. O versículo 9 surge como uma luz no fim do túnel, porque o texto bíblico diz que Deus preserva um remanescente. E esse remanescente pressupõe que mesmo quando tudo parece perdido, Deus mantém sempre um fio de esperança. Agora, aperta o cinto aí, segura aí, senta na cadeira direitinho, porque a coisa fica pesada. Pois a partir do versículo de número 10, Deus vai tratar o lado religioso de Israel. E aqui você vai ver Deus rejeitando sacrifício, rejeitando festa, rejeitando oração, rejeitando assembleias. Sim, Deus está rejeitando cultos. O povo está cheio de rituais, o texto bíblico vai dizer, mas vazio de justiça. Eles levantam a mão para orar, mas Deus diz: eu não vou ouvir a oração de vocês, pois suas mãos estão cheias de sangue. E esse sangue aqui não é só violência física, mas é injustiça social, é opressão, é egoísmo institucionalizado, é culto sem caráter, é louvor sem vida, é religião sem transformação. O professor Motti, ele tem uma frase que me encantou muito. Ele vai dizer que a religião pode se tornar o maior esconderijo do pecado, e muitos têm se escondido por detrás da religião. Se esconde por trás da Bíblia, se esconde por trás de um título, se esconde por trás de vestimenta, se esconde por trás de um casamento, se esconde por trás de máscara de santo. Pois bem, Deus não vai parar a denúncia. Depois de dizer que não vai receber os sacrifícios, as festas e as orações, no versículo 16 ele grita ao povo as ações que deverão ser praticadas imediatamente para que possa haver uma restauração. Primeiro, lavai-vos. Segundo, purificai-vos. Terceiro, cessai de fazer o mal. Quarto, aprendei a fazer o bem. Bom, inicialmente, Deus quer que o povo se lave e se purifique. E a pergunta que fica é: qual é a diferença entre se lavar e se purificar? Bom, segundo alguns estudiosos, a expressão rahates, que é a expressão para lavar, denota a interrupção, bem como a remoção da sujeira visível por meio do pecado. Então, lavar é a interrupção, bem como a remoção de toda a sujeira visível causada pelo pecado. Enquanto zacar, que é purificar, é o ato de tratar o interior, ou seja, é permitir que Deus haja na vida do indivíduo. Então a ideia basicamente aqui desse versículo é a seguinte: primeiro você interrompe a sua vida de pecado e após isso haverá então a restauração do coração e da sua condição diante de Deus. O que o Pai está querendo, o que Deus está querendo, é que o povo pare imediatamente com seus atos hipócritas e com seus pecados, para que possa haver então a purificação da parte de Deus no coração de cada indivíduo. Depois então de lavar, de purificar, vem outras duas ordens: cessar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Cessar de fazer o mal, não precisamos nem descrever aqui o que é que significa. Agora, aprender a fazer o bem, a pergunta então que fica é: que tipo de bem é esse? O que é o bem? Deus vai dizer. Deus não deixa a ponta solta. No versículo 17, Deus diz o que é fazer o bem: fazer a justiça, defender o órfão e pleitear pelas causas das viúvas. Alec Motti, ele toma como base a epístola de Tiago e ele vai dizer que a verdadeira espiritualidade ela é sempre social, ou seja, se a fé não muda a forma como tratamos as pessoas que estão em nossa volta, ela não é fé, ela é puro teatro. Após esse confronto, então, Isaías apresenta um dos convites mais lindos de toda a Bíblia Sagrada. No versículo 18, o texto bíblico vai dizer: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E esse é um dos convites mais ternos e mais radicais de toda a Escritura, porque Deus não está dizendo ao povo: arrume a sua vida e depois vem. Não, ele inicia o versículo 18 dizendo: venham agora. Deus está disposto a salvar-nos
imediatamente. João capítulo 3, do versículo 14 até o 16, nós temos isso perceptível, pois quando Jesus relata o cenário no deserto, que todos quanto olharam para a serpente foram curados imediatamente, da mesma maneira, todos aqueles que olharem para Cristo morto e ressurreto haverão de ter os seus pecados perdoados, independente de qual seja o pecado. Isso é graça, isso é perdão, isso é restauração. Isaías, então, caminhando para o versículo 19 e 20, vai apresentar uma bifurcação moral. Primeiro, existe a bifurcação da obediência, que tem como resultado comer o melhor da terra. Depois, existe a bifurcação da rebelião. Caso você siga por esse caminho, você vai ser devorado pela espada. Mas cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado para você não confundir graça de Cristo com a hipergraça pregada nos nossos dias. A graça, ela não anula a responsabilidade, ao contrário, ela intensifica. Ou seja, Deus oferece o perdão, mas também exige decisão, mudança de vida imediatamente. Isaías, então, ele continua afirmando que Jerusalém, a cidade fiel, virou prostituta. Não existe aqui nenhum tipo de espécie de metáfora moral. A metáfora aqui ela é estritamente espiritual. A cidade, Jerusalém e os seus habitantes trocou Deus por outros amores. E aqui é onde mora aquilo que conhecemos por idolatria, pois na substituição de Deus por qualquer outra coisa, nós cometemos essa prática maligna chamada idolatria. Então, tudo aquilo que nós colocamos para ocupar o espaço que deve ser ocupado somente por Deus, nos tornamos idólatras. Aqui, nesse cenário do capítulo 1 de Isaías, os líderes estão corruptos, os juízes estão vendendo sentença, e quando a liderança se corrompe, toda a sociedade ela apodrece. O capítulo, então, 1 de Isaías termina com um ar de esperança. Que sentido? Deus promete purificar Jerusalém como metal no fogo. E que fique claro, lançar Jerusalém no fogo não significa destruição, mas refino. Isaías 1, então, encerra com duas verdades. Deus é santo demais para ignorar o pecado. Deus também é amoroso demais para abandonar o seu povo. Isaías 1, então, é um espelho. Essa é a minha conclusão. Ele revela a dor de Deus, a rebelião humana, a inutilidade da religião vazia e a beleza da restauração divina. Isaías 1 é Deus dizendo: voltem para mim, pois eu posso vos lavar, vos restaurar e vos transformar. Fique com essa reflexão e até a próxima.